Olá, muito boa noite. Sexta-feira, dia 13 de maio, sexta-feira 13. Está entrando no ar mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Bom, e nessa sexta-feira é dia do aniversário da assinatura da Lei Áurea, da abolição formal da escravatura no país em 1888. Vamos destacar, né, esse acontecimento, esse episódio muito importante da história do Brasil e também a evolução da situação, as condições de trabalho hoje dos escravos modernos, né, da classe operária, dos negros que constituem a maioria da classe trabalhadora brasileira e que continuam numa situação de escravidão. Numa semana em que a Câmara dos Deputados aprovou praticamente o trabalho escravo, o trabalho chamado trabalho voluntário, com salário menor, salário não, com um recebimento menor do que o salário mínimo. Então, se pudesse, a direita golpista revogava a Lei Áurea, né? Botava abaixo a Lei Áurea. Então, nós vamos debater essa situação, vamos discutir esses temas e vamos discutir também na nossa pauta a questão a disputa entre a direita e a direita. A direita que se disfarça de centro, defensora da terceira via, que usa a imprensa golpista, o STF, para defender os seus pontos de vista. E a extrema-direita bolsonarista, né, que também procura aí, impor o controle sobre a situação. É a disputa de quem vai comandar o golpe. Bom, no meio dessa situação, um dos principais porta-vozes da direita golpista, o Estadão, acusou Lula de irresponsável. Lula, o irresponsável? Vamos debater esse tema. Bom, e como ao longo de toda a semana e de todos esses nossos programas, destaque importantíssimo para o nosso diário lá da Rússia. Agora, nós devemos dizer que não é o diário só da Rússia, né? É o diário de Lugansk, porque nossos companheiros aqui do Diário Causa Operária, da Causa Operária TV, chegaram à República Popular de Lugansk desde ontem. Então, nós vamos começar. Vou pedir até o sinalzinho aí no ponto eletrônico aqui da produção. Eu acho que nós temos dois diários aí, duas mensagens de hoje, né? Vamos começar com o companheiro. Vamos começar com a chegada, né, relatada lá pelo companheiro Eduardo Vasco, já enviada para a gente, chegou para a gente hoje de manhãzinha. Nós vamos já mostrar aqui os primeiros momentos, né, dos nossos companheiros, nossos correspondentes à Rússia, à Ucrânia, né? Companheiros Eduardo Vasco e Rafael Dantas, vão falar aí da chegada a Lugansk, das primeiras impressões, e depois nós vamos ter uma segunda participação dos companheiros aqui no programa, também relatando os principais acontecimentos de hoje. Bom, tem muito mais na pauta, nós vamos falar também da decisão de uma importante região da região autônoma da Geórgia, né, a Ossétia do Sul, que marcou um referendo para aderir à Rússia, né, assim como fez a Crimeia há vários anos atrás. A Ossétia do Sul está marcando um referendo. Vamos falar disso daí. Vamos falar do crime, né? O exército sionista de Israel não fica só satisfeito em matar, nem cometer mais uma execução contra uma mulher, uma jornalista. Resolveu também reprimir duramente, né, as pessoas que participavam do enterro da jornalista. Nós vamos falar disso daqui e também dos protestos em Mali, né, onde o Macron foi chamado nas manifestações de açougueiro. Bom, estas e muitas outras notícias, você participa aqui comentando conosco, e hoje, para destacar esse informe e participar conosco, está aqui conosco diretamente de Brasília o companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Antônio Carlos, boa noite, produção. 13 de maio, uma data, né, que simboliza, aí, pelo menos do ponto de vista formal, conforme, de acordo com o que já foi dito aí pelo companheiro Antônio Carlos, tem um documento protocolar assinado em 1888, abolindo, né, protocolarmente, digamos assim, a escravidão no país. Mas será mesmo que essa escravidão foi extinta?
ela foi extirpada do país? Nós vamos debater esse tema aqui, porque tem fatos que contradizem abertamente essa situação que a gente, por demais, conhece aqui no Brasil. Isso que o copeiro destacou aí também, que, né, do ponto de vista institucional, né, o regime está aí praticamente instituindo, né, o retorno, né, aí da escravidão. O copeiro Toninho falou aí sobre o problema da contratação com recebimento de proventos abaixo do salário mínimo, mas eu acrescentaria dizendo que não só isso, tem ainda o seguinte, sem garantia trabalhista nenhuma, de nada, agrava a situação ainda e tal. Esses e outros temas nós vamos debater aqui, temos os nossos correspondentes internacionais lá, e outros temas palpitantes que são de interesse real aí dos trabalhadores. Nós convidamos os nossos internautas aí que nos acompanham sempre na sexta-feira a compartilharem, comentarem, darem o like, mandarem super stickers, super chats para a gente aumentar a audiência aqui do nosso canal, cada vez mais um canal independente e revolucionário. Bom, vamos dar início lá à pauta, companheiro? Ok. Não sem antes mandar aí um abraço forte, uma boa noite para aqueles que por primeiro chegaram por aqui, o Revolução Popular do Brasil, a nossa companheira Fabiana Miranda, eles que são membros do nosso canal. Um salve também para o Júnior, um abração para a Nilza Ramos e a Ana Matos, membros do nosso canal, também participando aqui conosco. O professor Girassol, que agora há pouco perguntava se o programa Resumo do Dia, às vezes tarda, mas não falha. Estamos aqui com vocês. Conosco também o Carlos Nishimia e o Tiago Terê, né, que já chegou por aqui perguntando cadê os sionistas de esquerda para explicar essa barbárie do exército sionista e israelense. Participando aqui conosco também o Serguei Claret, o Marcelo, né, mandando ambos aí o salve e o viva o PCO. Então, um abraço para vocês. Está ativado aí o modo exclusivo para inscritos, para participar aqui do chat. Então, você, se ainda não está inscrito, se inscreva. Toque o sininho, né? Seja aí um daqueles que vai ajudar a completar nos próximos dias 110 mil inscritos. Nós já estamos com mais de 107 mil inscritos e com a sua participação nós vamos consolidando a nossa posição de uma das maiores, né? E aí na primeira fila mesmo, no pódio, né? Entre os canais aí ligados à esquerda, ligado aos partidos políticos e, sem dúvida nenhuma, um dos mais atuantes, com uma programação diversificada, com cultura, com informação, né, notícias independentes da grande imprensa capitalista que mente e mente descaradamente. Bom, já que nós estamos falando de mentira, né, justamente num grande esforço para mostrar a verdade, o outro lado daquilo que está acontecendo, que essa semana foi muito, muito, cada vez mais desmascarado, né? Nós destacamos aqui no programa Resumo do Dia, ao longo da semana, o caso daquele desportista, o Andrei Broquete, que foi lutar, né? Ele que é desportista, militar, médico, né? E também acabou se tornando um escritor, né, de bastante conhecido na França, e que foi lutar do lado, foi servir aos ucranianos como médico, né? Ele que ficou tetraplégico, né, lançou um livro sobre a recuperação dele, isso aí colocou ele em uma enorme evidência, e diante da campanha, né, de que era preciso ajudar a Ucrânia, ele foi ajudar a Ucrânia, né, e voltou da Ucrânia denunciando que a realidade não tem nada a ver com aquilo que a imprensa capitalista mostra em todo mundo, mostra na Europa, mostra aqui no Brasil, né? E nós da Causa Operária TV estamos num esforço, né, grande, com a contribuição de muitos companheiros que nos assistem, para mostrar a outra face da moeda. Por isso, hoje nós temos aqui o boletim direto de Lugansk, porque os nossos companheiros que viajaram para a Rússia, né, e viajaram de Moscou até as fronteiras com as repúblicas do Donbás, e desde ontem, né, atravessaram, cruzaram aí as fronteiras e estão em Lugansk. Então, o primeiro boletim de hoje, nós vamos ter dois, né, falando aí da chegada dos primeiros momentos em Lugansk. Pode soltar, produção.
Estamos já na República Popular de Lugansk, no vilarejo de Novosvetlovka. Nessa região, em 2014, os nazistas ucranianos realizaram um forte bombardeio. Passamos agora há pouco na estrada próximo ao local onde ficava o aeroporto de Lugansk, que foi completamente destruído. Também vimos prédios residenciais que foram destruídos e reconstruídos, diversas lojas, diversas casas destruídas também. A gente ainda vê nas portas, nos portões das casas, as marcas de balas. Essa daqui era uma estátua de Vladimir Lenin que foi destruída pelo batalhão Aidar, batalhão nazista Aidar. Ele chegou aqui, tocou o terror na população, executou 3 pescadores aqui próximo ao monumento do Lenin e, conforme disse também o pessoal daqui, uma mulher foi estuprada e pendurada na traseira do tanque do batalhão Aidar. Ali a gente vê uma igreja onde os moradores aqui da região se refugiaram dos invasores ucranianos para tentarem se esconder deles. A destruição é enorme. Ali também a gente vê uma casa completamente destruída, né, por causa dos bombardeios das forças ucranianas. Lembrando que o batalhão Aidar é um batalhão nazista, declaradamente nazista, uma das principais forças militares da Ucrânia. Вот это новое, все разбито было. А вот здесь был подвал. Essa daqui era a igreja está lá, ela foi atacada, foi bombardeada, aquela cúpula é uma cúpula que foi reconstruída, uma cúpula nova. As pessoas da vizinhança eram feitas prisioneiras, reféns aqui pelos membros do batalhão Aidar, nessa cidadezinha aqui do interior de Lugansk, alguns quilômetros da capital. Aqui é o vilarejo de Ryazhuvat, pertinho de Lugansk, e esse daqui é um tanque da Milícia Popular de Lugansk, que em 2014 foi atacado, foi atingido pelos bombardeios dos ucranianos, e fizeram um memorial aqui aos combatentes que lutavam, que estavam nesse tanque e caíram em 2014 para os ucranianos. Ao fundo a gente consegue ver ali mais casas destruídas pelos bombardeios dos ucranianos. Nesse local aqui, os ucranianos eles separaram as mulheres e as crianças para poderem bombardear as mulheres e as crianças, explodiram as mulheres e as crianças nesse local aqui em 2014. Mais um crime de guerra do exército ucraniano. Ok, vocês viram aí primeiras imagens, primeiros momentos do companheiros Eduardo Vasco e Rafael Dantas, nossos enviados especiais à Rússia, à Ucrânia, né, agora na região da República Popular do Lugansk, e vão trazer relatos aí nos próximos dias da maior importância, né, da destruição, da devastação provocada aí pelas forças nazistas do exército ucraniano, bem como também da luta, né, da reação das tropas da Federação Russa e do povo de Lugansk, das milícias populares, do exército, a essa invasão e a vitória, né, que vai se confirmando, né, a importante reação, a expulsão dessas tropas que atuam a serviço do imperialismo, né, que atuam como bucha de canhão do imperialismo não só contra o povo russo, né, mas também contra o próprio povo ucraniano, como a gente ouviu aí nos relatos iniciais do companheiro Eduardo Vasco. Vai ter muito mais aí nos próximos dias,
né? Mas hoje ainda, né, fica aí conosco, acompanha a nossa programação, porque ainda no programa de hoje tem um segundo boletim, né, já resultado aí do dia de hoje, da cobertura dos acontecimentos do dia de hoje, já que essas primeiras imagens aí são dos momentos da chegada no dia de ontem, né, dos nossos companheiros, aí, dos nossos correspondentes a Lugansk. Bom, vamos para a nossa pauta, né, para a gente poder, ao final, aí, antes do final do programa, acompanhar, mas não sem antes agradecer aqui o superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho, que está conosco aqui nessa sexta-feira, lá diretamente do outro lado, do outro lado do Oceano Atlântico, diretamente da Espanha, participando aqui conosco. Mandar um abraço para a companheira Angelina Dias, daqui de Campina, que nos acompanha, a Denise M. Prates, e todos vocês que estão por aqui, né, pedindo a vocês que sigam aí o bom exemplo do Ernesto e mandem aí, contribuam para a caixinha, né, da Causa Operária TV, para ajudar aqui a sustentar essa TV independente, combativa e revolucionária. Bom, eu vou passar para o Expedito para um primeiro comentário de característica mais histórica, né, porque nos últimos anos a esquerda introduziu, a esquerda pequeno-burguesa, um debate falso, né, de que o povo negro não deveria comemorar o 13 de maio, né, porque como essa libertação não teria sido uma libertação definitiva, né, da população negra, do povo negro explorado no Brasil, simplesmente a gente deveria desconsiderar essa data como uma data que é lembrada, né, pela própria população negra, é lembrada, por exemplo, hoje tem festas aí em muitos terreiros de Umbanda, de Candomblé, né, que são religiões de natureza, de matriz africana, e se abriu um debate, né, um debate que influencia muitas parcelas do movimento negro, de que os negros não teriam sequer o que celebrar, né, em relação ao 13 de maio. E, mais ainda, que a gente deveria até lamentar, né, chegam a afirmar alguns que a gente deveria lamentar o ocorrido em 13 de maio de 1888. Mas não é essa a visão do PCO, né, não é essa a análise marxista dos acontecimentos. E aí eu passo para um breve relato para o companheiro Expedito Mendonça. Vai lá. Bom, o que a gente tem a dizer sobre isso aqui, né? Primeiramente, a gente manifestar aqui todo o nosso desprezo, né, isso, por principalmente por esses setores atuais da esquerda, que são os identitários, né, isso, que tentam reinterpretar a história do Brasil sob uma perspectiva totalmente falsa e muito mal digerida dos fatos que verdadeiramente aconteceram, né? O título da matéria, ela já explicita claramente: a abolição foi uma revolução frustrada, de simplesmente reduzir o problema da abolição da escravatura no país, advogando a ideia de que houve apenas a assinatura de um documento pela princesa regente, né, pela princesa Isabel, é um desconhecimento assim atroz, tá certo, da história do Brasil. Agora, a gente pergunta, qual é a autoridade que essas pessoas atualmente, qual é a autoridade intelectual e a autoridade do ponto de vista de algum conhecimento da história para eles quererem reescrever a história do Brasil sobre uma perspectiva que é completamente falsa, que não tem nada a ver com a realidade do que aconteceu. Porque dizer que houve somente a assinatura protocolar de um documento é um negócio muito reducionista e absurdo. É tentar amputar da história do país a luta, as mobilizações, aquilo o heroísmo, tá certo, dos protagonistas dessa luta, ou seja, você tentar suavizar e exatamente por isso que isso que o companheiro Antônio Carlos falou e tal. Como ele foi um processo
digamos, inconclusa, e que hoje a gente ainda convive com isso aqui, você desmerece e desconhece tudo o que aconteceu naquele período lá, que não foi apenas uma concessão, uma dádiva do regime, pressionado por potências estrangeiras, sei lá, os Estados Unidos, Inglaterra e tal, que tinham interesse no fim da escravidão aqui para o trabalho assalariado, não é isso e tal? Né, o capitalismo estava se desenvolvendo e tal. Eles tinham interesse nisso aqui. Mas não foi por dádiva nenhuma de nada. A abolição, o título foi uma revolução frustrada. Houve mobilização, houve luta, houve enfrentamento. Portanto, né, nessas breves palavras aqui, a gente poderia dizer muito mais, mas o que fica registrado e o que a gente deve dizer aqui e deve manifestar aqui é o nosso completo repúdio e desprezo a essas correntes de pensamento, principalmente da esquerda nacional aí, que se reivindica identitária, querer reescrever a história do Brasil, sendo que eles não conhecem nem a história oficial. Como é que eles vão reescrever alguma coisa que eles nem conhecem? É um negócio meio absurdo. A abolição foi uma revolução frustrada. Se nós temos hoje aqui ainda situações que são análogas, e a gente vai analisar isso aqui, se deve a um problema que a gente precisa analisar de maneira... em relação à evolução do capitalismo nacional, a evolução da exploração da força de trabalho negra, branca também, mas desconhecer o fato em si da abolição como uma revolução frustrada e limitar-se apenas a dizer que que os negros não têm o direito de comemorar e que a população não tem o direito de comemorar é de um reducionismo intelectual muito grande. Fica aqui o nosso protesto, inclusive contra essa situação desses identitários que tentam reescrever a história do país sob bases totalmente falsas e que não tem nada a ver com a realidade de 100 e alguns anos atrás, 120 e poucos anos, não, mais de 130 anos atrás, não é isso? Bom, em breves palavras é isso e tal. Teria muito mais a dizer e tal, mas sinteticamente seria isso. Ok. Bom, a nossa saudação, a nossa lembrança ao dia de hoje, né? E eu, como negro, neto de escravo, né? Meu avô, que era negro, nasceu em 1880, sobre a vigência da Lei do Ventre Livre, né? Que era das chamadas leis para inglês ver, né? Aquelas leis que não tinham nenhuma efetividade, porque a pessoa, embora nascendo livre, entre aspas, do ponto de vista formal, né, continuava servindo aí aos donos dos seus pais, né, dos seus familiares, e sendo obrigado a trabalhar para os senhores de escravos, né? E sempre uma coisa que muito incomodava e continua incomodando na história era a ideia, né, de que a abolição formal teria sido um resultado exclusivamente e principalmente, como é apresentado ainda hoje na história, das pressões exteriores ou da crise, né, do modo de produção escravagista, quando, obviamente, né, o que nós tivemos foi um processo de muita luta, como destacou aí o Expedito, uma revolução, né, uma revolução que não chegou até as suas últimas consequências, por exemplo, como aconteceu no Haiti, né, onde os negros, na sua luta pela emancipação do jugo da escravidão, colocaram abaixo o regime anterior e estabeleceram no país um governo negro, né? Isso não se deu no Brasil, né? O medo de que isso acontecesse foi um dos medos que também levaram a própria medida formal da abolição, mas principalmente ela foi o resultado de um processo de luta, né, de séculos, né, de zumbido, não só de Zumbi dos Palmares, dos quilombos, né, mas dos abolicionistas, né, das rebeliões negras, né, do processo de luta que, por exemplo, tinha uma foto que a produção mostrou agora há pouco, muito bonita, do líder da revolta do Ceará, né, dos jangadeiros, o Ceará que 4 anos antes da abolição formal no país, da assinatura da Lei Áurea, extinguiu a escravidão, foi um dos primeiros estados do Brasil por conta, né, de uma mobilização, de uma greve, que a gente poderia dizer assim, dos jangadeiros, né, dos trabalhadores negros. Então, um processo de luta que envolveu rebeliões, que envolveu queima de fazendas, corte de cabeças, né, fugas, enfrentamentos, né, como é comum na luta de todos os setores oprimidos.
né? Hoje, quando a gente vê aí muitos setores advogando a luta luta entre aspas, né? Através simplesmente de discurso, através simplesmente de petição ao judiciário, né? O desserviço e o retrocesso. Imagine, né, que Zumbi dos Palmares, que tantas outras lideranças negras, até chegando a João Cândido no começo do século passado, tivesse se dedicado simplesmente a fazer petições, né? Apresentar projetos de lei, acreditar que as eleições, né, acreditar que sem luta, sem mobilização, sem enfrentamento. Então, o 13 de maio é uma data também que chama a atenção que nada, nem mesmo mudanças, que obviamente não são aquelas finais, não são aquelas que a gente gostaria, elas chegam sem um profundo processo de luta e de mobilização dos setores explorados e oprimidos, como aconteceu com o povo negro. Bom, uma situação que mostra também que a situação pode retroceder, né? Sem luta ou com a derrota da luta dos trabalhadores, a situação ela pode e, em vários momentos, ela retrocede. É o que a gente vê acontecer nesse momento, por exemplo, com o aumento, o crescimento do trabalho por conta própria, né? O trabalho antes da pandemia, essa situação era uma, né? Antes do golpe de 2016, a situação era outra, e a situação que nós temos hoje, depois do golpe, né? E principalmente com a pandemia, né? Quer dizer, com o uso da pandemia pelo regime golpista, nós temos hoje 74,2% dos trabalhadores que não têm previdência social. Presta atenção, 74,2% dos trabalhadores que trabalham por conta própria não têm previdência social e eles têm um rendimento 31% menor do que os trabalhadores que têm um vínculo, né, que têm carteira assinada, né, que trabalham como empregados, né? Inclusive, nos últimos anos, nos primeiros anos do golpe e nos últimos anos de uma maneira geral, se intensificou a campanha de que o bom para o trabalhador era ser microempreendedor, né? Tinha uma outra expressão que agora eu esqueci a palavra, que é a tentativa de apresentar isso como sendo uma situação que o trabalhador optasse, né, por essa situação. Empreendedor, né? Apresentar o trabalhador como um empreendedor, obrigando o trabalhador aí a criar CNPJ. Bom, o trabalhador com essa situação se transformou aí num escravo, né, num verdadeiro escravo, um regime de escravidão, em que não tem nem previdência social, nenhuma garantia social, e que recebe um salário. O salário no Brasil, para quem trabalha de carteira assinada, já é uma miséria, né? Nós temos hoje aí 1/3 da força de trabalho ganhando menos do que um salário mínimo, que equivale aí a R$ 1.200, coisa equivalente aí a $250, né? É um salário que poucos países do mundo pagam um salário tão miserável, né? Mesmo na América Latina, você tem países muito mais pobres que o Brasil e que o salário mínimo é um salário superior a essa miséria que é paga aqui. Bom, o Brasil, que já chegou a se apresentar aí como sendo 7ª economia do mundo, agora caiu para a 15ª posição, mas não tem nada parecido, né, entre os países que figuram aí como as economias, eu já não diria das economias mais ricas, mas também, mesmo entre os setores médios, chamados, né, os países em desenvolvimento, que na realidade são todos países atrasados, a gente não vê uma situação de tamanha penúria salarial. Agora, se já é ruim, né, para quem tem vínculo formal, a situação está cada vez mais grave. Os trabalhadores que são obrigados a trabalharem aí por conta própria, né, enfrentando todo tipo de agrura. Seja o pessoal que trabalha na rua, como a gente viu aí, o cara empurrando o carrinho, né, muita gente aí nos semáforos, né, nos faróis da vida, seja para aqueles que também muita gente trabalhando aí em escritórios, né? Veja, esse quadro aí está em letras pequenininhas, mas tem dados muito interessantes sobre os trabalhadores que trabalham por conta própria, né? Você tem aí
desde os profissionais das ciências e chamados profissionais intelectuais, né, que há 2 anos eram menos de 2 milhões desse setor que trabalhavam por conta própria. Hoje, esse setor sofreu um aumento aí de mais de cerca de 25%, são 2 milhões 560 mil pessoas, né? Aí você vai descendo, né, chegando aí às ocupações, os trabalhadores qualificados, operários, eram 5 milhões, né, agora já são mais de 6 milhões e meio de operários, de pessoas trabalhando por conta própria, né? São aquelas pessoas que foram uma parcela delas obrigadas aí a abrir um CNPJ. Né? E você tem, em todos os setores, né, um crescimento enorme, né? Não diria nem contratação, porque são pessoas que vendem aí a sua força de trabalho como se fossem empreendedores, né? 8 milhões dessas pessoas tiveram que abrir um CNPJ, né, como se para atuar como uma pessoa jurídica, são obrigados a vender a sua força de trabalho, praticamente aí em troca, muitas vezes, de um prato de comida, né, ou de um salário que é totalmente insuficiente para manter a si e a sua família. Bom, é a situação de retrocesso, né, é o verdadeiro regime, a intensificação do regime de escravidão que nós temos no país, como resultado da vitória do golpe, né, e da falta de uma reação, né, de uma maior iniciativa do próprio movimento operário diante dessa situação da defensiva em que a esquerda se colocou diante dessa situação. Bom, a gente falou da assinatura da Lei Áurea, mas o próprio Expedito, na sua fala, destacou aí a existência de um contingente ainda grande no país de pessoas vivendo em situação análoga da escravidão. Sobre isso, o Expedito vai oferecer dados importantes, né, sobre a presença do negro entre essa população. Com vocês, Pê. Então, a situação é muito dramática para os trabalhadores de uma forma geral, não é isso? Mas os dados que foram publicados e que nos chegaram aqui, eles são por demais assustadores, eu diria, porque do contingente de trabalhadores resgatados em trabalho análogo à escravidão no ano de 2022, veja só, nós estamos no 5º mês do ano, tá certo? São 5 meses apenas. 84% desses resgatados, que até o momento tem o registro aqui de 500 trabalhadores. Não vamos nem contar aqui a subnotificação, porque tudo no país é subnotificado. Tudo é subnotificado. Mas 500 trabalhadores foram resgatados em condição análoga nesses 5 meses. Do total desses, 84%, veja bem, 84% se autodeclararam pretos ou pardos. E 57% nasceram no Nordeste. Olha só, é a face mais perversa, não é isso? É o que a gente pode dizer. Isso aqui expõe a face do quê? Da fome, da tragédia, da miséria, da exploração, da necessidade que esse gigantesco contingente ainda tem de ter que abandonar a sua região lá, é uma região lá que a gente sabe que é a mais pobre do país, região norte e nordeste, eles migram aqui para o centro-sul do país, não é isso? A região sudeste, sul também, e aqui eles sofrem essa situação, né, que a gente está trazendo e denunciando aqui. Então, são contratados aí, principalmente pelo agronegócio. A foto aqui ilustra muito bem essa situação. No horário de almoço, você imagina, são trabalhadores aí na indústria sucroalcooleira, né? Sucroalcooleira, produção aí de suco e de álcool, né? A gente vê aqui trabalhadores no horário de almoço, daquele sol do meio-dia,
almoçando aqui aquela marmita que sabe-se lá o que contém aqui, né? Deve ser aquele negócio assim muito, muito, muito abaixo de qualquer expectativa de uma alimentação razoável, nutritiva, e eles estão sentados aqui no meio da terra, expostos ao sol e com a sua marmita. Ou seja, as condições assim que são as piores possíveis e imagináveis. Portanto, os números estão aqui. Esses são os números, tá certo? Essa é a cara aqui, é a face, né? É a fisionomia da miséria, da opressão, da exploração. Aqui, esses retirantes, né? Muitos deles são aqui, 57% nasceram no Nordeste, desse total de 500, né? Ou seja, mais de 250, por volta aí de uns 280, mais ou menos. E 84% deles negros e pardos, né? Pretos e pardos e tal. O que expõe claramente essa situação de barbárie social que é vivenciada pelo conjunto da classe trabalhadora, mas que atinge de maneira ainda mais dramática, né, a população preta e parda do país. É um negócio verdadeiramente calamitoso, não é isso? E que precisa ser cada vez mais combatido, denunciado. Eu queria só fazer aqui um registro, companheiros, que na mesma página aqui tem uma matéria aqui que não é objeto da nossa análise aqui, mas ele, olha só, STF decide se realidade do interior justifica trabalho análogo à escravidão. Ou seja, assim, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas só para fazer um registro e tal aqui. Quer dizer que poderia haver, então, uma realidade do interior do país que justificaria o trabalho análogo à escravidão, e isso vai ser decidido pelo STF. É o STF quem vai decidir isso aqui. Vocês já imaginaram um negócio desse? Ou seja, se houver alguma... Se na interpretação de um ministro daquele lá, tá certo? Que não tem nenhum contato com essa realidade, sem nada. O cara mora aqui em Brasília, tá certo? Tem uma vida completamente diferente, não sabe, não conhece a realidade. Ele vai decidir o quê? Ah, não, existe uma realidade do interior do país que justifica o trabalho análogo à escravidão. Não, é um negócio inacreditável. Bom, volto aqui para o estúdio, companheiro Antônio Carlos. Ok. Bom, antes de seguir em frente, agradecer aqui as denúncias e os comentários aqui dos companheiros, vários companheiros comentando a questão do salário no Brasil. E eu queria destacar aqui o comentário do companheiro Júnior, que é lá do interior do Rio Grande do Sul, destacando aí a condição de destruição das condições de trabalho, inclusive de setores como a categoria dele, ele que é professor como eu, que é professor de educação física, e relatando aqui que as academias chegam a pagar aí menos do que um salário mínimo, chegando a pagar aí R$500 sem carteira assinada, né? E que a situação é que o pessoal não cumpre aí nada, né? Você veja que hoje o piso nacional de um professor, né, é R$3.845, que é uma merreca, mas o que dá o equivalente aí a cerca de R$20 por R$19, quase R$20 por hora aula. Né? Que, como muita gente comentou aqui, isso aí não é nem um salário... Isso aí dá coisa de pouco mais de $3 por hora, né? De um profissional de nível superior com especialização. Mas nem isso, essa miséria, é cumprida aí pelo país afora, no meio dessa situação de retrocesso que a gente vive. Bom, mas vamos em frente, que nós temos que dar uma acelerada. Temos temas importantes na nossa pauta. E sobre esse mesmo problema, eu queria destacar aqui no meio dessa situação de penúria total, a Câmara dos Deputados aprovou nessa semana a medida provisória 1099, que cria o serviço social, serviço voluntário. Né? O serviço social civil voluntário sem direitos, sem nada. E permitindo que prefeituras, Estado e governos estaduais, por exemplo, e até o governo federal, pague por esse serviço, no programa de serviço civil voluntário, menos do que um salário mínimo. Quer dizer, o salário pode ser de R$551. Né? O pretexto é que o programa seria dirigido a jovens de 18 a 29 anos,
e a pessoas com mais de 50 anos, né, que estão sem emprego formal há mais de 24 meses. Obviamente que é uma política criminosa, né, para que estados e municípios contratem praticamente uma mão de obra semi-escrava, né? Porque se o salário mínimo no Brasil já é uma coisa absurda, imagina contratar um cidadão para trabalhar com mais de 50 anos, ou um jovem, né, em plena força, em plena potência da sua vitalidade, de 18 a 29 anos, para trabalhar por R$ 551. E sem nenhum tipo de direito, de benefício, sem nada, né? Não tem nada, não tem previdência social, não tem férias, não tem 13º. É isso que prevê o programa Medida Provisória 1099, né, que vai ainda a sanção na Câmara dos Deputados, mas mostrando, né, para onde nós estamos caminhando. Enquanto, inclusive, a direita procura distrair, né, jogar areia nos olhos da população com uma suposta briga entre um setor da direita e outro setor da direita, eles estão aprovando juntos, né, lá na Câmara dos Deputados, esse tipo de medida contra os trabalhadores. Um verdadeiro crime que queria chamar a atenção, né? Não está sendo aprovada simplesmente pelo Bolsonaro, porque aí vem com a conversa fiada de que o problema é única e exclusivamente o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro ele está dando continuidade, né, a essa política criminosa que vem sendo adotada contra os trabalhadores desde o governo golpista de Michel Temer, que não era do partido do Bolsonaro, era e continua sendo do MDB, né? Era aliado do PSDB, de Geraldo Alckmin, de João Dória, né? Que partidos, né, e chefes políticos que apoiaram todas essas medidas contra os trabalhadores. Né? Nós vamos voltar com certeza a esse tema, mas é um verdadeiro crime, né? E enquanto eles fazem isso, eles procuram aí apresentar uma disputa entre os setores da direita que estão disputando mesmo o comando da situação. Mas numa coisa eles têm acordo: atacar duramente e esfolar os trabalhadores. Bom, por falar, vamos tratar aqui alguns temas agora políticos pela frente, mais diretamente sobre a situação política e eleitoral. E, bom, em meio à crise entre as duas frações da direita, quem se pronunciou desta feita foi o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, que falou sobre a questão da decisão do STF sobre o deputado Silveira, do Rio de Janeiro. Bom, sobre o que ele falou, eu passo para comentários e para apresentar aí a notícia o companheiro Expedito Mendonça. Vai lá, Expedito. Opa, acho que falhou o sinal lá travou, deu uma travadinha na internet do Expedito. Volta para mim em produção, daqui a pouco a gente volta para ele. Bom, é só brevemente vou dar a notícia aqui, se o Expedito voltar, ele comenta. Tá de volta aí, Expedito? Tá, de volta aqui comigo. Problemas no sinal da internet lá de Brasília. Destacando, então, que o presidente da República, o Mourão, ele se pronunciou aí sobre as últimas decisões envolvendo o deputado Daniel Silveira, alvo de um claro processo de perseguição política da parte do Supremo Tribunal Federal, que vem agindo muito claramente como um partido político, né? Não só com base nas suas decisões políticas, mas também com pronunciamentos, como se o STF fosse uma corte de parlamentares. Bom, o Mourão se pronunciou em entrevista à Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, ele que deve ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, segundo se anuncia, dizendo que o judiciário rompeu com
com a harmonia e o equilíbrio dos poderes que está acima do processo democrático. Disse o Mourão, a lei é para todos nós cidadãos, temos que entender o que podemos e o que não podemos fazer. A partir do momento que o magistrado interpreta a lei de uma maneira A, o magistrado A interpreta a maneira de uma lei, e o magistrado B de outra maneira. A gente não sabe mais o que fazer. Bom, a direita, né, como no caso do Mourão, um elemento aí da extrema-direita bolsonarista, não por acaso vice-presidente da República, membro do partido militar dessa cúpula golpista, procura tirar proveito da situação na qual a direita age por cima da lei. Né? Claro, da mesma maneira como aconteceu lá atrás contra Lula, contra a esquerda, a gente vê agora o STF, né, agindo com doses cavalares de arbitrariedade, né, procurando cercear a liberdade de expressão, inclusive de parlamentares, né, agindo como um poder, como se fosse um poder, uma espécie de poder moderador, né, que estaria acima dos outros poderes, sendo que deveria ser o poder que estaria abaixo de todos os outros, porque é o único poder, né, que não tem nenhum controle social, e num regime cujo princípio seria, como se escreve, né, como se estabelece na Constituição, de que todo poder emana do povo e que em nome dele deveria ser exercido, nós temos um judiciário que não foi eleito por ninguém, né, cujo poder não vem do povo, não vem do voto, não vem da decisão popular e sobre o qual não há nenhum controle popular, né, que age em função dos seus interesses e, obviamente, dos interesses sociais, das classes sociais que representa. Então, aí nós vemos aí a extrema-direita, né, que sempre apoiou as decisões antidemocráticas desse poder golpista do judiciário, quando isso lhe convinha, né, quando os alvos eram a esquerda, era Lula, eram os dirigentes do PT, né, agora, né, procurando protestar aí também para assumir um papel que é totalmente falso, né, de que como essa direita fosse ela, né, defensora dos direitos democráticos. Bom, a onda da direita, né, a onda da extrema-direita procurar ocupar o lugar de maneira falsa, cínica, de defesa dos direitos democráticos, vem acompanhada de toda uma campanha por parte da direita tradicional contra a esquerda. Né? Bom, a gente queria destacar aqui no programa de hoje um editorial, né, publicado no dia de hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, cujo título é o seguinte: Lula anuncia que será irresponsável. Esse é o título do principal editorial do jornal Estado de São Paulo, um dos jornais mais importantes do país, um dos porta-vozes mais firmes, mais lúcidos, né, da política da direita golpista, né, do grande capital brasileiro. Bom, o editorial faz referência às declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que, em Minas Gerais, né, segundo cita o próprio jornal, voltou a atacar a emenda constitucional 95, né, a famigerada PEC, né, do governo Temer, que congelou os gastos públicos, né, que instituiu um chamado teto para os gastos públicos, e que foi uma das primeiras decisões depois do regime golpista, já em dezembro de 2016. Bom, segundo o jornal, essa seria uma das medidas econômicas mais importantes, né, adotadas no país desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Bom, e aí o jornal faz menção para disparar aí uma pesada artilharia contra a declaração do Lula na última quarta-feira, quando ele disse o seguinte: eu posso dizer uma coisa a vocês, não haverá teto de gastos para o nosso governo. O Lula pronunciou essa frase aí na quarta-feira, né, dizendo, inclusive fazendo referência aos cortes de gastos da educação, né, que a educação é um investimento, né, não é um gasto, uma necessidade fundamental do povo brasileiro, falando aos reitores das universidades. O Lula fez essa colocação política, né, ao nosso ver,
totalmente acertada, né? De que, evidentemente, porque aqui no Brasil você tem uma situação que é a seguinte, que a prioridade é o pagamento, o cumprimento dos compromissos com os bancos. Né? Nós tivemos no ano passado, né, do orçamento pago do ano passado, 51% do orçamento, 50,7% foram destinados aos bancos, ao pagamento de juros e serviços da dívida. Quer dizer, deixar de pagar os bancos é um crime. No entanto, né, os gastos com saúde, mesmo em plena pandemia, com educação, com moradia nem existiu, né, porque simplesmente o governo Bolsonaro ele extinguiu o orçamento, os gastos com moradia, né, saneamento público e tantas outras necessidades do povo brasileiro. Bom, o Lula, diante dessa colocação, falou não tem que ter teto de gasto, né? A gente deveria, obviamente, que isso aí precisa ir mais longe, né? Precisa cortar o dinheiro dos banqueiros, né? Tem que ter teto para os bancos, né? Deveria ter uma lei estabelecendo o seguinte, que o máximo que vai ser pago com os bancos é o que hoje eles dão para, por exemplo, para moradia, 1,4% do orçamento. Eu acho que isso estava bom para os bancos, né? Porque moradia é uma necessidade de milhões, né? Dar dinheiro para os bancos é uma necessidade de meia dúzia de famílias, né? Vamos inverter, né? Vamos dar aquilo que é dado para os bancos para moradia, por exemplo, para saúde, para educação, e passar para os bancos aquilo que hoje é transferido para algumas dessas necessidades vitais. Bom, o jornal Estado de São Paulo ataca, né, chamando o Lula de irresponsável, né, dizendo que o teto de gasto, procurando apresentar o teto de gasto como uma necessidade, né, do Estado, da manutenção do Estado, né, e chama Lula de desatinado, de irresponsável, né, ataca diretamente também a ex-presidenta Dilma Rousseff, né, e diz que ela foi destituída por maquiar o estado das contas públicas, né, procurando ocultar que a Dilma foi destituída, né, justamente para garantir que os gastos públicos com a população fossem eliminados, né, para que se fizesse o que nós estamos vendo hoje com a Petrobras, né, que a gasolina saltasse de pouco mais de R$2 no governo Dilma para R$8 que nós temos agora no país, né, para que mais da metade da população trabalhadora vivesse aí trabalhando sem carteira assinada, sem nenhuma assistência social. Esse é o resultado criminoso da situação, o que mostra, né, a ilusão que muita gente tem de que a direita vai apoiar o governo Lula é bem refletida aí nesse editorial do Estadão, né? O Estadão e toda a direita consideram que o Lula é um irresponsável, é um inimigo dos seus interesses, né? E a gente vê aí muita gente da direita e setores da esquerda, né, que morrem de amores pela direita, quererem enquadrar o Lula, quererem proibir o Lula, né, de falar coisas importantes como essa que ele falou, né, e que mostram uma perspectiva diferente da direita, né? Então, obviamente que o Lula irresponsável é a direita, não é só irresponsável, é criminosa, inimiga do povo, né? E daí o ataque ao Lula tem a ver com a defesa desses interesses. Bom, para a gente avançar aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos chegar de novo aí no noticiário internacional e mostrar mais um diário, mais notícias lá diretamente de Lugansk, eu vou passar para os companheiros Expedito, vamos ver se já voltou lá o sinal da internet, para ele falar do pronunciamento de um outro general, um general que faz parte de um instituto, né, que paga salários para o Guilherme Boulos, né? É um general golpista, garantindo que não vai haver golpe. Quem é a figura, Expedito? Bom, primeiramente, companheiros, desculpa aqui pela instabilidade aqui do sinal. Eu não sei se é a sexta-feira 13, tá certo? Aqui em Brasília, né, que costuma... coisas estranhas costumam acontecer e tal. Em Brasília, no dia 13, no país inteiro, mas em Brasília em particular. E tal. Uma pequena queda aqui no sinal. Bom, o nosso resumo do dia hoje aqui, né, tem a visita aqui de generais golpistas, não é isso? O companheiro Antônio Carlos falou aí sobre
o indefectível vice-presidente da República, Mourão, não é isso? Um grande ameaçador de golpes aqui no país, e articulador de golpes também. E um outro aqui, não menos golpista, funcionário do IRE, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do também golpista Michel Temer, avalizando aqui, dizendo que golpe é hipótese ridícula. Podemos confiar? Ele está assegurando que não vai haver golpe, que é delírio de determinados setores. Nós vamos endossar isso aí? Ele tem alguma autoridade para dizer que não haverá golpe, sendo ele um dos articuladores do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, contra o governo do Partido dos Trabalhadores? Qual a autoridade que este senhor tem para dizer que não vai ter golpe? Exatamente é o contrário. Quando uma figura dessa aí faz determinados pronunciamentos, eu acho que a gente tem que ficar antenado. Aquelas anteninhas, tá certo? Tem que ficar muito ligada para captar alguma coisa, porque pode ser exatamente o contrário do que ele está falando. Portanto, o senhor Etchegói, o general Etchegói, denuncia que tem uma tradição familiar, inclusive dentro do exército, aí, de tortura, de golpes. Esse aí, eu vou te falar, viu, qual é a credibilidade que ele tem para dizer qualquer coisa. Ou seja, você deve entender exatamente o contrário. Ele disse que tem experiência. Olha só, hein? Ele disse que tem experiência em acompanhar o processo eleitoral. E, apesar dos embates recentes entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do TSE, diz não acreditar que haja crise entre as instituições. O general descartou a possibilidade de um golpe do presidente com o apoio das Forças Armadas. Não, imagina e tal. São todos homens de grande fidelidade às instituições, à lei, à legislação, às instituições democráticas, tá certo? Não, de jeito nenhum e tal. Não tem nenhum histórico. O currículo deles não consta nenhum elemento de golpe, tá certo? De forma nenhuma. É realmente muito. Ou seja, isso aqui é um aviso para que estejamos antenados. Quando um elemento desse, que tem o currículo totalmente marcado, né, isso por um histórico aí, de golpes e de conspiração, quando ele dá uma declaração dessa aqui, podemos entender exatamente o contrário e ficarmos atentos, antenados, porque alguma coisa exatamente no sentido contrário pode acontecer. E ele tem uma tradição de executar ações exatamente contrárias a isso que ele está falando. Ele, volto a dizer, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do senhor Michel Temer, arquiteto, conspirador do golpe de Estado. Portanto, credibilidade zero para isso que o senhor Etchegói está declarando. Entendamos o seguinte: pode ser as condições aí, conforme a gente vem afirmando, nesse momento, não estão colocadas para agora que a gente possa se apoiar numa declaração dessa para ficarmos... Alguém dormiria tranquilo aí com uma declaração dessa? Não, fiquem tranquilos porque não haverá golpe de Estado no país. Não, exatamente o contrário. Vamos lá, Toninho, por favor. Ok. Bom, seguindo na nossa pauta, vou destacar agora um tema que dominou a semana aí na imprensa golpista, que foram as declarações sobre as eleições, principalmente dos ministros do STF que comandam o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, são os valentões, né, do STF. Em novas bravatas, ontem e hoje, desta feita, o presidente do TSE, o ministro Fachin, Edson Fachin, cobrou que os poderes digam que vão respeitar a eleição e disse que não aceitará interferência no processo. Veja a frase muito firme do Fachin: joelhos dobrados
jamais. Né? Bom, o Fachin deve estar concorrendo aí a algum... Está fazendo ensaio para algum concurso de teatro, né? Porque todo mundo lembra que o STF não só ficou de joelhos, como ficou de cócoras, né? O pessoal teve até muito problema na coluna, né? O Fachin, que agora apresenta essas bravatas, foi quem comandou a criminosa Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Foi quem, né, acatando em conluio, né, e ao mesmo tempo acatando o chamado dos militares, por exemplo, encaminhou a rejeição do pedido de habeas corpus do presidente Lula. Seu Fachin, lembra-se que o ministro Vilas Boas Correia ameaçou de dar um golpe de Estado caso o STF ousasse, nas palavras do ministro, né, o chefe do Exército, conceder liberdade para o Lula. Bom, o STF se curvou, né, ficou de joelhos ou de cócoras, né, e disse amém, manteve o Lula preso por 580 dias e colocou o Bolsonaro no governo com uma eleição fraudulenta, né, em que o principal candidato, o candidato que o povo queria votar, né, não pôde participar das eleições de maneira criminosa. Então, você está vendo aí o Vilas Boas, ao lado do Mourão, né, toda essa gente cansou aí de se desafiar. Bom, e nessa semana mesmo, o Fachin, que agora está tentando aparentar que é valentão, que etc., mandou divulgar, depois que as Forças Armadas pediram que fosse feito, e eles disseram que não iam fazer, divulgar as inquirições, né, das Forças Armadas sobre as eleições. Bom, chama atenção aqui, só para ficar bem claro, nós temos assinalado isso, que muita gente da esquerda tem procurado torcer para um lado contra outro, né, quando o que nós temos aqui é a disputa, né, dos dois setores da burguesia, a direita tradicional, né, da qual o partido do STF, o STF é um partido, né, tem politiqueiros, fazem discursos, né, lançam frases de efeito, como essa, que em geral, como todas as frases dos políticos da burguesia, não quer dizer absolutamente nada, ou quer dizer, muitas vezes, o contrário daquilo que eles falam, né, mas são frases de efeito, né, para tentar, como se eles fossem candidatos. Bom, e por outro lado, você tem os militares. Bom, o Fachin, o STF, a imprensa golpista são representantes daquilo que tem de pior da burguesia brasileira, ou se aqui a gente pode chamar de brasileira, e internacional. São representantes do imperialismo. Não é à toa que a subsecretária de Estado, a Nuland, que veio ao Brasil, ela declarou que tem que confiar no judiciário, né? O governo Biden, o imperialismo, apoiando o judiciário. E, por outro lado, você tem a extrema-direita bolsonarista, representada pelo Partido dos Militares, numa disputa para ver quem comanda, quem fala mais grosso, né? O STF, que falou grosso com Daniel Silveira, um oficialzinho de baixa patente da Polícia Militar, fala fino, afina, né? Fica de cócoras, fica de joelho, fica de quatro, quando os militares falam, né? Quando os militares ameaçam com um golpe, né? Quando os militares, como o presidente do clube militar, disse que a toga do STF não serve nem para pano de chão, que fede, né? A gente não viu nenhuma ação, né, dos militares, desses valentões do STF. Aí eles afinam, né? É discurso para ser divulgado aí na imprensa e para enganar trouxa, né, da esquerda pequeno-burguesa, que acredita, né, que o judiciário vai defender as eleições e a democracia no país. Bom, vamos dar uma acelerada, Spê, mas vamos tratar pelo menos de dois temas. Vamos falar da eleição em São Paulo, tem candidato do Bolsonaro ao governo, para depois a gente falar aí do noticiário internacional com o segundo relato lá diretamente de Lugansk. Vai lá. Bom, o cenário eleitoral em São Paulo, né, a gente tem aí essa situação do Senado aí meio que indefinida, tem nomes aí que já se destacam, mas entrou na jogada aí um nome de peso, né? Aí que é do apresentador aí apresentador direitista, José Luiz da Atena, não é isso?
que tem um histórico aí de idas e vindas, de desistências e tal, aí, com relação à sua candidatura, mas que agora, depois de um almoço que aconteceu hoje aí na casa do ex-presidente aí da Fiesp, Paulo Scaff, né, isso, golpista também, dirigiu aí as mobilizações aí direitistas contra a presidente Dilma. Almoço hoje na casa do Scaff, com a presença do Bolsonaro e do candidato bolsonarista também aí ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde o senhor Datena confirmou a candidatura ao Senado, não é isso? E então, assim, entra na jogada aí, já com uma preferência no eleitorado muito alta, aí o José Luiz Datena, para reforçar aí o time de direitistas, não é isso? Na eleição paulista. Para se opor a isso aí, não só a ele, como às demais candidaturas, o Partido da Causa Operária está apresentando ao Senado o companheiro que é o âncora aqui do nosso programa, né, esse professor Antônio Carlos Silva, com uma candidatura verdadeiramente classista, que tem como perspectiva principal não sair arrastando votos aí conforme... Bom, a direita, isso aí, na direita é normal, mas muitos setores da esquerda encampam essa perspectiva aí também de sair arrastando voto. Nossa candidatura, que está aqui representada pelo companheiro Antônio Carlos Silva, professor, ativista sindical aí há muitos anos aí, da categoria, é o nosso candidato para se opor a toda a direita e a toda a esquerda centrista aí também, que fica movimentando a bandeira aí de vou me eleger, ou então ficar negociando cargos aí, jogam todas as fichas nas eleições. Nossa candidatura é uma candidatura classista, ligada à luta dos trabalhadores e que terá como mote principal a defesa dos interesses dos trabalhadores, suas reivindicações e, fundamentalmente, o método para alcançar isso, que é a mobilização e a luta da classe trabalhadora, em particular dos professores do Estado de São Paulo. Bom, vamos ao estúdio. Ok, fica aí, obrigado aí a apresentação do companheiro Expedito. Eu queria destacar, nós temos muitos pontos, nós vamos falar disso nos próximos programas, aqui na nossa imprensa, mas queria destacar um dos eixos das candidaturas ao Senado do PCO, que é a luta pelo fim do Senado, né? Porque o PCO entende que o Senado é uma instituição antidemocrática, né? É uma instituição que não deveria existir, né, num regime republicano democrático, né, onde você tem um regime de duas casas, né, que remonta à existência de regimes não democráticos, como a Roma Antiga, né, como, por exemplo, a Casa dos Lordes, né, a existência de duas casas no regime parlamentarista britânico, por exemplo, onde você tem a Casa dos Lordes e a Casa dos Comuns, né? E no país, um regime democrático, um estado como São Paulo, por exemplo, tem 3 representantes no Senado, e outro estado, o estado de São Paulo, tem mais de 40 milhões de habitantes, e estados muito menores, né, com a população muito inferior, tem o mesmo equivalente, né? É um processo que não tem nada de democrático, isso daí, mandato de 8 anos, toda uma cúpula para atuar contra o povo. Tem que acabar com o Senado, né, além de outras medidas que nós vamos debater aqui ao longo de todo esse processo eleitoral e da situação, que é acabar com essa mamata do Senado e dessas instituições que não têm controle popular, como é o caso do STF. Mas, principalmente, né, as candidaturas do PCO vão ser candidaturas de luta contra o golpe, para denunciar todas as alas da direita e para fazer campanha por Lula presidente, né, e por um governo dos trabalhadores. Bom, vamos entrar na nossa pauta internacional, mostrando aí, a gente já está no finalzinho do programa, eu acho que nós vamos terminar com isso pela hora, né? Nós vamos mostrar aqui o segundo boletim internacional direto de Lugansk. A gente teria mais para comentar, mas a gente guarda para o final de semana, para segunda-feira. Amanhã tem análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, a partir das 16 horas aqui no nosso canal. Você acompanha conosco e você acompanha. Você quer saber mais das notícias? Vou só dar uma palhinha de coisas importantes, né?
o fato de que a Ossétia do Sul declarou aí que vai realizar um plebiscito em 17 de julho, né? Você pode acompanhar também no Diário Causa Operária a repressão, né, no funeral da jornalista da Al Jazeera, a Shirin Abu Akleh, que foi morta quando cobria a manifestação da Cisjordânia, né? Violentos protestos aí reprimindo a população palestina que saiu às ruas para protestar contra o assassinato da jornalista pelas forças de repressão do Estado sionista. Bom, e os protestos também no Mali, onde a população saiu às ruas cobrando da França diante da descoberta de valas abertas, né, onde centenas de corpos foram jogados na repressão levada adiante pelo governo, apoiada pelo governo francês. E Macron sendo chamado nas ruas de Mali de açougueiro, né? Açougueiro. Bom, pelo adiantado da hora, a gente fica por aqui. Você acompanha, mas fique aí, né, com o nosso boletim direto de Lugansk. Expedito, dá o seu boa noite aí e o pessoal encerra assistindo aí o programa direto da Rússia hoje, direto de Lugansk. Manda um salve para o pessoal. Desejamos aqui uma boa noite a todos nesse 13 de maio. Nosso programa está se encerrando aqui agora, mas fiquem aí para vocês verem aí diretamente lá do Donbass mais uma entrevista com os nossos correspondentes internacionais. Nós agradecemos a presença de todos, tá certo? Convidamos os companheiros a estarem conosco amanhã, a partir das 16 horas, para assistirem o melhor programa de análise política dessa semana, apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária, e todas as demais programações da sua Causa Operária TV. Uma boa noite a todos, um bom fim de sexta-feira e um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Не забудем, не простим. Не забудем, не простим. We won't forgive, we won't forget. Esse aqui é o memorial das vítimas dos bombardeios ucranianos ocorridos principalmente em 2014. As pessoas que foram vítimas desses bombardeios e morreram, elas não puderam ser enterradas dentro da cidade de Lugansk. Eles não têm cemitérios aqui. Portanto, as pessoas foram enterradas nesse campo. Vocês podem ver ali dezenas, talvez centenas de covas. A maioria dessas pessoas não são identificadas. Existe uma pesquisa por parte do governo para descobrir o nome dessas pessoas que morreram. E vocês podem ver ali uma lista das pessoas que são identificadas, dos nomes das pessoas. Pela data de nascimento, podemos perceber ali que muitos idosos foram mortos nesses bombardeios ucranianos em 2014 aqui. Ali está escrito, nós nunca vamos esquecer do que aconteceu aqui em Lugansk, dos bombardeios ucranianos. Aqui também uma placa, né, em homenagem às pessoas que caíram nos bombardeios de 2014 em toda a República Popular de Lugansk. Até agora 36 crianças foram assassinadas por esses bombardeios ucranianos desde 2014.
Este é o segundo dia da equipe da causa operária no Donbás. A gente está na cidade de Lugansk e hoje entrevistamos o ministro das Relações Exteriores de Lugansk, Vladislav Deinego. Ele concedeu a entrevista para o Diário Causa Operária. A entrevista vai estar publicada no DCO, você pode ler lá. E resumindo, né, algumas coisas que ele disse, a cidade ela foi muito danificada durante esses 8 anos de agressão ucraniana, principalmente em 2014 e 2015. Nós vimos vários prédios, né, atingidos, danificados ou mesmo destruídos pelos bombardeios ucranianos, e a reconstrução da cidade começou apenas a partir de março, né, com o início da operação especial militar da Rússia, que deu uma deu uma folga aí pro pessoal de Lugansk, um suporte para eles, já que eles não estão mais lutando sozinhos contra a agressão ucraniana. Então só a partir do início dessa operação especial é que a cidade começou a ser reconstruída. Outro entrevistado nos disse que antes da guerra, antes de 2014, a cidade de Lugansk tinha quase 600 mil habitantes. Hoje, essa cidade aqui tem cerca de 450 mil habitantes, né? Houve uma redução grande, porque muitas pessoas tiveram que deixar a cidade como refugiados. Além disso, também muitas pessoas morreram vítimas da agressão ucraniana. Nas ruas aqui de Lugansk, nós temos visto também muitos veículos militares passando a todo momento. E além disso, muitas pessoas utilizando símbolos antifascistas, símbolos russos e símbolos nacionais da República Popular de Lugansk, como as famosas camisetas, né, com a letra Z, que simboliza a operação especial militar da Rússia no Donbás, desmilitarizando e desnazificando a região. A República Popular de Donetsk, ela fez um balanço da destruição cometida pelos ucranianos com o aumento aí das hostilidades nos últimos meses aqui na região. Segundo a República Popular de Donetsk, nesses 86 dias de hostilidades mais fortes, 113 civis foram mortos, incluindo 4 crianças. 517 civis, incluindo 42 crianças, ficaram feridas pelos ataques ucranianos. Mais de 3 mil edifícios residenciais foram danificados e mais de 700 instalações civis também foram atingidas, incluindo 43 instituições médicas, 118 instituições educacionais, principalmente na República Popular de Donetsk. Eduardo Vasco, de Lugansk, para a Causa Operária TV.